moderno, vamos dizer assim, né? Eu digo moderno porque hoje em dia a personalização ela é a chave, é o segredo para um bom resultado, né? De qualquer tratamento. Qualquer terapia. Exatamente. Então, dentro da nossa área também, com certeza, dentro da autoneurologia também, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? É a primeira vez que você faz uma live sobre esse tema? Sim, primeira vez. Sobre esse tema específico. Que legal. Eu falei um pouquinho sobre criatividade. Na semana passada teve uma live sobre criatividade, mas sobre criar, porque é uma dúvida muito pertinente. Qualquer terapeuta vai te parar e vai te perguntar: você tem exercício? Que tipo de exercício? Né? Como criar exercício? Então, por isso eu acho sensacional, né? Assim, porque essa arte de criar exercício, de compreender e como fazer exercícios, não é mole. Mole nem para gente que já tem experiência, a gente está sempre, né, ali tentando resolver situações. Então, por isso a minha escolha, assim, né? De repente a gente trocou essa figurinha. Eu acho que seria bom falar disso, porque Nossa, sensacional, né? Então é um tema super exclusivo aqui, que bacana. E aí é muito interessante porque, como você disse, né, as pessoas buscam uma fórmula pronta, uma receita de bolo, né? Isso para tudo dentro da área de reabilitação, né? E a gente sabe que cada vez mais a fonoaudiologia está criando aí ferramentas, né? E conhecimentos, evidências científicas para justamente trilhar esse caminho da personalização, né? Porque já foi meio padronizado isso, não foi? Ou sempre foi... Mônica, ainda né, padronizado. Eu costumo dizer, é uma crítica mesmo, sabe? Hoje a gente tem até trabalhos criticando o modo como a gente faz a reabilitação ainda, sabe? De maneira muito inespecífica, infelizmente, em reabilitação. Então, só para a gente ter um histórico, lá na década de 40, 1945, foi criado o primeiro protocolo, né, que a gente chama de protocolo de Carlton e Cookson, né, um médico e um fisioterapeuta ingleses. E a partir dali, levou-se muito tempo, até a gente chegar na década de 90, com a Susan Herman, os trabalhos da Herman, né, começaram os estudos sobre adaptação vestibular. Então, enfim, levou muito tempo, e aí a gente parou aí, sabe? Não tem... A gente parou aí. Então, é uma loucura isso, sabe? A ciência avançando, a gente tem métodos diagnósticos de avaliação hoje muito avançados, mas o fim do túnel, né, que é lá, a reabilitação está lá, sabe? Continua sendo feito da mesma maneira. E aí você me pergunta, por quê? E eu te respondo. Por quê? Eu te respondo, eu não sei se há dentro da comunidade, né, científica, em relação aos terapeutas, se há um excesso de medo de criar, né, o que não está criado ainda. Você tem uma noção, nem Michael Schubert, fisioterapeuta americano, o top das galáxias, como a gente fala, né, trabalha na NASA, faz estudos com a NASA, nem o Michael Schubert tem exercício para tudo. No ano passado eu conheci o Schubert pessoalmente, através da Gabriela, minha amiga, né, do Chile, que é muito amiga dele, e a gente estava num super papo falando sobre exercícios. E ele me fala, se você tem exercícios, me passa, porque para determinadas patologias a gente não tem. Né? Então, assim, para você ver, a coisa vai avançando muito na avaliação, ótimo, mas na reabilitação a gente está meio que parado, sabe? E deveria existir um tratamento individual, não só com relação à sintomatologia, mas com relação ao paciente em si, né? Isso, exatamente isso, né? O tratamento é totalmente customizado. Por quê? Né? Por que é um crime, por exemplo, médicos, e eu falo isso para quem quiser escutar, inclusive para os médicos em congresso, não tem problema nenhum com isso. Por que é um crime os médicos recomendarem aqueles bloquinhos que vão com os exercícios de Carlton e Cookson? Porque aquilo é padronizado. E cada paciente vai ter um processo específico, né? Naquilo ali, por exemplo, não tem exercícios de adaptação. Naquela época não tinham sido desenvolvido, né? Adaptação vestibular. Então, complicado, sabe? Assim, então, é um crime, assim, você tem que personalizar. Cada paciente tem uma história, uma experiência de
movimento, tem mapas neurais próprios formados em relação ao equilíbrio, faz a integração do equilíbrio de uma maneira própria, sabe? Então, como é que você vai jogar qualquer coisa, né, em cima? Porque assim, eu escuto muita gente dizer, tô fazendo reabilitação, mas a pessoa, você vê que não tem base. E é isso, né? Você precisa entender os processos para criar em cima, senão nada acontece. Entendeu? É um pouquinho então, existe uma avaliação prévia que você faz antes de criar os exercícios ou você utiliza a avaliação autoneurológica? Só? Isso. Boa pergunta. Claro, o paciente avaliado, né, já avaliado, é ótimo, que eu já sei, já entendi, já peguei os exames, já olhei, já criei uma hipótese diagnóstica, né, assim, funcional, né, e isso me norteia para onde eu vou, sabe? Mas às vezes acontece desse paciente chegar no seu consultório sem ter feito absolutamente nada, só por referência de outro paciente, por exemplo, né, é o boca a boca. Então chegou para você, aí o que você faz? Primeiramente, encaminha para avaliação. No meu consultório, Mônica, deixa eu só explicar, né? Eu não tenho instrumentos avaliativos. Eu não tenho vídeo Red Bull Test, né? Quem tem é ótimo, mas assim, eu não tenho. Então, e outra coisa que é muito importante, o médico tem que estar sempre trabalhando junto, né? Porque é o médico que vai dar o diagnóstico nosológico. A gente dá um diagnóstico funcional, mas esse paciente, ele merece e tem direito a um diagnóstico nosológico. Qual é o processo? Né? Então, eu reencaminho para o médico para avaliar, né, para os serviços para avaliação. Bom, muitas vezes até eu perco o paciente, enfim. Eu posso até começar a reabilitação de uma maneira mais inespecífica, porque eu não tenho ainda esse diagnóstico, mas eu gosto de primeiro que ele venha realmente com os exames, e aí sim, né? Mesmo que ele tenha os exames, eu vou fazer uma breve avaliação, eu vou, no primeiro momento, muito escutar, fazer uma escuta profunda do que ele tem para me dizer, né? Porque se você não conhecer a pessoa, se você não conhecer o processo ali, né, a criatura que está na sua frente, então, nesse primeiro momento, estabelecer um rapport, né, o link com esse paciente é fundamental, né? A gente vai iniciar um processo terapêutico. Então, ele precisa te conhecer e você precisa conhecê-lo. Então, é um processo em mão dupla, né? Um processo que a gente vai fazendo e tal. Bom, o que mais? Onde é que eu me perdi? Eu te perguntei sobre essa avaliação, né? Porque fazendo um paralelo aí com a reabilitação auditiva, com o uso de aparelho auditivo, por exemplo, que é a minha praia, né? Vamos botar assim. A gente tem a avaliação diagnóstica, onde o fonoaudiólogo vai fazer toda a bateria e vai encaminhar para o médico para o diagnóstico nosológico, topodiagnóstico. Depois volta para a gente poder fazer esse trabalho de reabilitação, indicação do aparelho, todo o plano terapêutico, a reabilitação e tal. Porém, antes da utilização do aparelho, consequentemente antes até mesmo da indicação do aparelho, a gente faz algumas avaliações, nem que seja uma anamnese específica, o estudo do campo dinâmico, até para ajustar o aparelho e tal. Então, existem alguns testes que são feitos depois da fase diagnóstica, né? E que são super importantes para a gente personalizar o tratamento. Então, eu acredito que seja o mesmo raciocínio, né? Mesmo raciocínio. Mesmo que ele tenha toda a avaliação, já tenha até um diagnóstico, na minha frente, naquele momento, naquele instante, né, eu quero ver como é que ele está. Então, sim, a gente faz alguns testes, no meu caso, não instrumentalizados. Tem vários testes que você pode fazer, né? Avaliar a marcha, enfim, se ele vem avaliado, ele já tem um VRIT ou a vectoeletroencefalografia, então você já sabe como é que está mais ou menos a função vestibular dele. Você tem os testes de marcha, os testes de coordenação, os testes meio mais cognitivos, em que você está caminhando e falando com ele, enfim, escutar, assim, tem os questionários, né, de qualitativo, sabe, para tontura, são vários questionários, o PHI, né, o Business Handicap Inventory, você tem a escala ABC, mas é muito, isso aí você tem muito, isso que eu estou te dizendo, a avaliação você tem muito,
A gente não precisa E aí você pinça aquela que você acha que cabe para aquele caso, né? Exatamente. Né? Tem algumas, claro, índice dinâmico da marcha. Então, eu vou analisar a marcha, é muito importante, né? Porque a marcha diz sobre o equilíbrio e sobre essa compensação, né? Se ele não estiver bem compensado no reflexo vestibular, provavelmente ele vai estar desequilibrado. Então, são vários testes. A gente pode fazer vários testes e eu faço ali naquele momento. Essa pequena avaliação, sim. Eu acredito que muitos colegas que estão nos ouvindo agora, né, que ou não trabalham ainda com essa personalização ou que não trabalham com reabilitação, possam estar pensando, será que é difícil criar uma bateria de exercícios personalizada? E eu te pergunto isso porque é a minha dúvida, né? É difícil criar uma bateria personalizada? Não é fácil, né? Primeiro, eu tenho 3 dicas. Eu sempre penso assim, eu tenho 3 dicas. Primeiro, você tem que conhecer otoneurologia, você tem que conhecer os mecanismos inerentes, né, ao que você está trabalhando, a reabilitação, a compensação vestibular, a neuroplasticidade. Esses estudos hoje são fundamentais. Né? Base é estudo, né? Base é estudo, tá? Segundo, você tem que ouvir. Então, essa é a segunda dica, ouvir. Ouvir para conhecer o paciente, conhecer as limitações, e não só as limitações, as possibilidades, porque a gente limitação fica muito no negativo, né? As possibilidades, né? Enfim, conhecer o paciente em si. Então, você vai juntar o teu conhecimento com o que o paciente está trazendo em termos de vida, em termos de experiência, em termos de exames. E o terceiro é não siga dica nenhuma. São 3 dicas. Essa é ótima, porque essa é melhor. Isso aí é fórmula. Aí é a fórmula. Não tem fórmulas. Tem eu gosto muito de uma citação, até decorei, de um estatístico inglês chamado George Box, é um super estatístico e tal, famoso, né, no mundo todo, e ele diz o seguinte: todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Então, olha que interessante. Protocolo, é errado você seguir protocolo. Não siga protocolo. Mas alguns protocolos são úteis. Em que sentido? Alguns exercícios, claro, até eu uso, né? Eu comecei usando, pegando. E olha que engraçado. Quando eu comecei, lá pela década de, sei lá das quantas, né? Há 15, 17 anos atrás, eu tive um professor que me dizia, não... Acho que eu estou travando. Tá tudo não, bem? tá não. Tô te ouvindo bem. Isso. O professor me dizia, não misture os protocolos. Então, se você fosse fazer o Carlton Cook, você tinha que fazer só o Carlton Cook. E aí eu comecei a enlouquecer. Falei assim, não é possível, não tá dando. Chegava na 4ª sessão, eu já tinha aplicado os exercícios e faltava, né? O paciente não tinha melhorado, sabe? Ou melhorado pouco. Aí eu, como um ser um pouco rebelde que sou, eu sou muito rebelde, mas da minha veia do jornalismo, né, da comunicação social muito crítica, né, de fazer análise crítica. Eu fazia análise crítica, não é possível, eu vou misturar os protocolos, eu vou misturar os exercícios, né, segundo as queixas, segundo, claro, sempre o meu objetivo é o sintoma do paciente. E aí deu certo, aí começou a abrir, eu comecei a expandir. E eu vi que quem estava errado, na verdade, quem estava para trás era o professor, não era eu, né? Então é isso, então tem que ousar um pouco. A gente tem muita, como eu te falei, muito critério em... a gente não sabe, a ciência hoje é muito reducionista, Mônica. A gente faz um recorte da realidade, sabe? E acha que aquilo, tem que perseguir aquilo, porque o Michael Schubert falou, Susan Whitney. E Michael Schubert, por exemplo, tem novos estudos sobre adaptação vestibular. O cara faz um estudo, ele é um especialista em adaptação vestibular. Ele vai fazer um recorte da realidade, ele vai treinar só reflexo. Ele vai estudar só reflexo. Né? E aí ele tem um resultado dizendo, olha, para treinar reflexo, você deve treinar várias vezes ao dia, o paciente, né? Tem que treinar várias vezes ao dia. Quanto mais, melhor. Caramba, mas ele fez um recorte da realidade. Ele não está com o paciente, né, na frente dele, ele não está levando em conta a cognição do paciente, ele não está levando em conta o emocional do paciente, as possibilidades do paciente,
né? A motivação do paciente. A motivação do paciente, a ansiedade do paciente, tudo isso. E aí a gente fica perseguindo, né, uma coisa que o Michael Schubert falou e a gente não contextualiza. Então a gente reduz isso. Isso é um erro grave, né? Eu vejo gente hoje tem uns trends, assim, umas tendências dizendo, olha, tem que fazer muitas vezes por dia. Bom, eu não sei, eu não consigo. Assim, nenhum paciente meu ainda conseguiu fazer muitas vezes ao dia, porque ou os pacientes trabalham ou eles estão com um cérebro ruidoso, que a gente fala em neurociência, sabe? O zumbido, por exemplo, é uma questão. O cérebro fica ruidoso, né? Imagina uma lesão no órgão tão importante como o órgão vestibular, que é fundamental para o seu sentido de verticalidade, Mônica. Teu cérebro vai entrar... E hoje a gente tem estudos, né, mostrando que a gente não tem um córtex vestibular puro, a gente tem a informação toda compartilhada no cérebro, né? É linkada com cognição, no parietal, no temporal. Então, imagina um paciente com uma perda disso, né? Com uma alteração no sentido tão importante. É difícil para ele, né? É muito difícil. Mas Michael Schubert disse que você tem que fazer 10 vezes por dia. Impossível para muitos pacientes. Então, e aí entra a questão que a gente menos deseja, o estímulo negativo, o estímulo nociceptivo. Então, aquilo que deve ser um bom estímulo vai ser um mau estímulo. Sabe? Então, isso é muito importante. Você contextualizar sempre, né? Não seguir fórmulas, siga sim, compreenda sim os processos inerentes à compensação vestibular, à neuroplasticidade. Isso é muito mais importante. Mas a sua pergunta, né? Vamos voltar à sua pergunta. É difícil? Não é fácil. Não vou dizer que é difícil, porque é uma palavra negativa. Você já fez seus cursos de neurolinguística, que eu sei, então a gente fala o seguinte, não é fácil, né? Não é que seja difícil, não é fácil, mas se você desenvolver, por exemplo, tiver motivado para resolver o problema do seu paciente, aí que entra a criatividade. O que é criatividade? Nada mais é do que uma motivação para você resolver um problema de uma forma diferente. Então, você pode até utilizar aqueles... Não é difícil, você pode pegar aqueles exercícios e criar em cima. Com motivação para resolver o que o seu paciente está sentindo no momento, está trazendo. É desafiador, é muito desafiador. E prática, é prática. Né? Bom, o que eu acho também... Vai, pergunta. Pode falar, pode concluir. Não, eu acho que isso está muito linkado, né, ligado ao background educacional do terapeuta. Se você é um terapeuta que está motivado, ele vai fazer cursos, né, ele vai cada vez mais se armar, né, no bom sentido, de possibilidades. Né? A gente tem cursos com diversos profissionais hoje em reabilitação, cursos em que realmente o profissional mostra o que está fazendo, porque tem cursos também que a gente vai, faz e o cara não abre o jogo, né? Entendeu? Mas assim, você tem bons cursos e aí é isso, é tentar sempre fazer essa atualização, trocar figurinha, né? Muito importante entre os terapeutas, por isso eu gosto tanto da coisa presencial, assim, sabe? O presencial pode até ser online, mas assim, tem que estar ali, conectado, né? Conectado, um trocando experiência com o outro, né? Então, é um pouco por aí, sabe? Não tem fórmula, tem que ser criativo, né? Ser criativo é fácil? Não, mas não é tão difícil assim, é ser curioso, né? Por exemplo, o problema é que a gente fica também, como é que se diz? Tentando seguir essa fórmula, né, de um protocolo. Se você entende que você não pode trabalhar só reflexos e hoje a gente tem essa nova mirada, esse novo olhar para a reabilitação, em que treinar a percepção, treinar a cognição, treinar a consciência corporal, sabe? Por conta de tantas conexões, né, que um input vestibular tem, aí você vai abrir um campo maravilhoso para exercício. Você vai ter muito mais exercício do que só aquele que fica treinando reflexo. Você contextualiza, você vai, né? É só... Aí, o que eu sugiro? Crie o seu banco de exercícios. Olha, né? Crie o seu banco de exercícios. Você viu um exercício, achou legal? Vai lá,
escreve, digita, vai criando um banco de exercício. Eu tenho o meu banco de exercício, óbvio, né? Daqui a pouco vira um livro, se Deus quiser, mas crie o seu banco de exercícios. E assim, e cada vez mais, meu banco de exercício cada vez mais está aumentando, e vai aumentando, vai aumentando. Uhum. E é isso, né? Você vai criando em cima de possibilidades. Eu vou, por exemplo, você vai numa livraria, né? Aí você pega um livro, sei lá de quê, de yoga. Nossa, mas esse exercício aqui é ótimo para equilíbrio. Vai, já estou na cabeça, vou lá e entra no meu protocolo. Ótima dica. Né? Cláudia, o primeiro passo, então, seria esse olhar do indivíduo como um todo, claro, não só do resultado da avaliação neurológica, né? Qual seria o segundo passo? O primeiro passo é olhar o indivíduo como um todo. Bom, o segundo passo é estar familiarizado com a teoria, né? com conhecimento. E vamos lá, então tá bom, o paciente está aqui, você, minha paciente, está aqui, se apresentou. Boa noite, Cláudia Candelô. O que a gente faz? Como eu disse, metade da minha sessão terapêutica, Mônica, é escuta. É uma escuta profunda, sabe? Porque é só conhecendo esse paciente no seu dia a dia, os movimentos, porque você quer trabalhar a função. Mas como é que você vai saber quais são as funções, né, que estão mais alteradas para ele? É escutando, sabe? Então, é sempre isso, escuta. Bom, escutamos, compreendemos, não sei se é isso que você está querendo, aonde você está querendo chegar, mas é mais ou menos isso. E aí sim, uma coisa muito importante, para a gente sempre lembrar, sempre partir, existe uma regra, como o George Box falou, não tem modelo, mas assim, tem alguns modelos que são úteis. Por exemplo, existe uma regrinha em que a gente considera sempre esse modelo top-down, ou seja, trabalhar reflexos de cima para baixo, trabalhar o reflexo vestíbulo ocular, né, primeiro, mais importante, e depois a gente ir para a postura. Porque se o indivíduo está com um reflexo descalibrado, muito descalibrado, a postura, você vai trabalhar e ele vai estar sempre, porque ele tem oscilopsia, porque ele tem instabilidade do olhar. Então, existe um modelinho que se chama um modelo top-down, né, de cima para baixo, que é trabalhar... Quase macro para o micro, né? Isso. Trabalhar reflexo vestibulo ocular, então exercícios de adaptação, né, estabilidade do olhar, e depois a gente vai complicando na estabilidade postural. Mas se você partir da estabilidade postural e fazer o contrário, você vai demorar muito e, enfim, o paciente fica muito inseguro. Então, é muito melhor você começar realmente com os exercícios de adaptação, com a percepção visual, tudo isso, né? E aos poucos complicando na postura, né? Então, esse é um modelinho que é interessante seguir. E trabalhar num modo que eu chamo muito de multimodal. O que é esse modo multimodal? Eu comecei a perceber que se você trabalha só reflexo, não comecei a perceber assim, né, sozinha também, porque você tem vários autores aí, vários, né, Michel Lacour, Michel Toupé, os franceses que eu amo, né, os europeus lá e tal. Você não pode trabalhar só reflexo, você tem que trabalhar o multimodal, tá? Então você vai trabalhar percepção, você vai trabalhar, como eu falei, né, você vai trabalhar consciência corporal, você vai trabalhar ritmo, coordenação, porque tudo isso engloba a integração do equilíbrio, né, junto com o cerebelo, enfim, muitas possibilidades. Então, mais ou menos isso. Eu trabalho dessa forma, de uma maneira mais multimodal, porque é muito mais, como você falou, holística, né, do que trabalhar somente reflexo. Essa coisa de trabalhar só reflexo hoje já está caindo por terra. A gente sabe que isso não dá. E quais são os cuidados que o terapeuta tem que ter para criar uma bateria de exercícios? Isso, então vamos lá. Isso é uma pergunta muito importante. Você começou a criar exercício, você está super empolgada, o paciente está respondendo bem, mas alguns cuidados. Primeiro, os exercícios devem ser introduzidos de forma gradativa, né? Lembramos, esse cérebro está estressado, o cérebro não funciona bem quando está estressado, quando está com ruído, vamos dizer assim, é um cérebro cansado, né?
eu faço essa analogia, por exemplo, com a perda auditiva, que a gente sabe como o esforço que esse paciente tem para ouvir, né? Se ele não usa prótese, por exemplo. A mesma coisa é o paciente vestibular, o esforço que ele tem para se manter em equilíbrio. Né? Por isso afeta a cognição, né? É uma via de mão dupla, por isso afeta a cognição. Então, cuidado com os exercícios. A gente vem escutando sempre, tem que forçar esse sistema, tem que forçar o sistema para responder melhor e tal, tem que dar exercícios desafiadores. Sim, devem ser exercícios, né, que possibilitem uma reeducação aí em termos de compensação, mas de forma gradativa. Porque o melhor estímulo para a neuroplasticidade, isso aí, qualquer livro de são leis em neuroplasticidade. Por isso que quando eu dou os workshops, os cursos, eu tenho que abordar esse conhecimento de neuroplasticidade. A gente mal estuda a neuroplasticidade, Mônica, e tem que conhecer para você lidar melhor, né, com esse paciente, né? Então, uma outra questão também é você fazer pausas, pedir para o paciente fazer pausas. Por isso eu não gosto muito dessa coisa, repete 50 vezes ao dia. Eu acho que o paciente vai cansar, né? E ele precisa de pausa para acomodação de memória, por exemplo. E o próprio descanso do sistema nervoso. Ele precisa de pausa, né? Então, pausas durante os exercícios. E os exercícios devem ser modulares, ou seja, você não vai passar uma lista inteira, 50 exercícios de uma vez só. Você vai pegar um pouquinho, olha, para essa semana você vai fazer isso, repetindo, algumas vezes por dia, 3, 4 vezes, se for possível. Eu sou muito facinha, os pacientes às vezes me dominam, porque os pacientes só fazem 2 vezes por dia, ou 1 vez por dia, mas 1 é melhor do que nada. Eu sou muito facinha, 1 é melhor do que nada. Claro, é o que eu falo, a analogia. Michael Phelps, campeão de natação, treina muitas horas por dia para ser um campeão de natação. A gente quer ser campeão de equilíbrio. Tudo bem, você não precisa treinar muitas vezes por dia, né? Mas tem que ter pausa, né? Então, exercícios modulares, ou seja, um pouquinho, né? 3, 4, aí depende do paciente, com pausas, né? O que mais? Para possibilitar a retenção de memória, descanso mesmo, né? Do cérebro. E o que mais? E é isso, cuidado com a sobrecarga, né? De você não ficar passando demais. O paciente, às vezes, é o próprio culpado da sobrecarga, porque ele está tão motivado, às vezes a hipermotivação... Ansioso, né? Ansioso, né? Então, muitas vezes ele faz e acaba não dando muito certo. Então, é só isso, é ter cuidado com essa sobrecarga. Um caso muito, muito importante, né? Assim, um aspecto muito importante, quando você tem, por exemplo, um paciente com migrânia vestibular. Esses pacientes, então, a gente tem que ter muito cuidado com a sobrecarga. Porque você não pode piorar a enxaqueca do indivíduo. É um estímulo nociceptivo, né? Então, os pacientes com migrânia são pacientes especiais. A gente tem que, muito devagarzinho, fazer essa habituação, essa dessensibilização, né? E com os exercícios. Então, cuidado, porque senão, se você passar muito exercício e muito puxado, tchau paciente, ele vai embora, né? E você causa um estímulo nociceptivo. Você falou agora algo que me chamou a atenção. Existem quadros múltiplos, né? Onde você tem múltiplas disfunções ou sintomatologias, né? E você precisa hierarquizar cada uma delas para ver onde você vai tratar primeiro, não é isso? Esse cuidado também tem que ter? Então, exatamente, Mônica. Mas sempre lembrando, né? Os exercícios devem ser personalizados, ou seja, você tem muitas disfunções autoneurológicas, distúrbios autoneurológicos. Você tem doença de Meniere, você tem a neurite, né? Você tem a tontura perceptual persistente, enfim, a cinetose, a migrânia, etc. Né? E aí, as perdas unilaterais periféricas, as perdas bilaterais. Então, é uma gama variada e rica aí de possibilidades que você vai ter que tratar, né? Tem exercício para tudo isso? Né? As pessoas sempre me perguntam. E nos quadros de Meniere? Marisa acabou de fazer a pergunta. Então, você tem exercício para Meniere? Eu digo, tem sempre exercício para Meniere. Então, que tipo de exercício você passa? Para Meniere ou para perda bilateral? Vai depender do seu paciente,
Eu não conheço seu paciente, como é que eu posso te indicar um exercício se eu não conheço seu paciente? Né? Exercícios tem. Então é isso, compreenda como é o paciente, porque um paciente com Meniere pode ser completamente diferente de outro paciente com Meniere. Um pode ter um Meniere light e o outro pode ter um Meniere bravo. Você não vai poder passar os mesmos exercícios. A mesma Ou coisa, estilos de vida diferentes, né? Cognições diferentes, né? Exatamente, estilos de vida. Se é uma pessoa que pratica exercício ou não pratica, se é uma pessoa que tem memórias de movimento, memórias de equilíbrio bem feitas e tal, né? Uma pessoa que sempre praticou esportes, a resposta é completamente diferente, sabe? Então, não há exercícios para determinadas patologias. O que há são exercícios, né? E você vai lidar com essas situações. Você tem alguns casos específicos, como, por exemplo, a migrânia, em que você, em geral, esse paciente, migrânia e cinetose, por exemplo, né? Esse paciente tem muita fotossensibilidade, né? Questões com fluxo óptico, sabe? Então você aí já tem realmente, você tem uma certa particularidade. Então, você pode se valer de alguns exercícios que você já sabe que seriam interessantes. Mas é o que eu volto a te dizer, alguns pacientes, eu crente que estou abafando, eu vou passar um exercício e ele, não senti nada. Então, depende, né? Tem uns quadros muito leves e tem outros quadros muito pesados, né? Muito mais difíceis. Então, não tem fórmula. Né? E aquele paciente que já fez reabilitação vestibular, mas disse que nunca melhorou, você recebe esse tipo de paciente? Qual a conduta? Qual a conduta? Refazer o caminho. Né? Sem julgar, né, da onde que veio, de jeito nenhum, os profissionais, de jeito nenhum. Eu vou tentar da minha maneira. Então, eu até atento. Se dessa forma não deu certo, vamos tentar de outras formas. Há sempre uma maneira diferente, sabe? Eu acho que esse é o ponto, assim, da pergunta, né? Justamente, independente de julgamento, que cada um tem uma metodologia e tem, enfim, né, uma forma de trabalhar, uma conduta. Mas é justamente esse exercício, né, da gente olhar para o paciente, entender qual foi a conduta aplicada e tentar ir por outro caminho, né? E não necessariamente insistir naquele mesmo caminho. Isso é um erro, né? Quando eu falo, né, que o terapeuta ele tem que ter curiosidade e flexibilidade para sair fora, né? E aí as pessoas ficam muito assim, batendo numa tecla que mas não está baseado em evidência. Você fazer exercícios, por exemplo, com Tai Chi, por exemplo. Até tem evidência sobre isso, mas vamos supor, né? Exercícios de consciência corporal, mas a gente não tem evidência. Mas você tem que ir lá, sair fora da caixa para depois transformar isso em evidência. Em algum momento alguém vai botar o pé fora da caixa, pensar fora da caixa, né? Então tem muito isso. Então ouse, não tem problema ousar, desde que você não cause um estímulo. O problema é causar um estímulo ruim. Esse é um problema, né? E como a Gabi colocou aqui, um beijo, Gabi. Empatia é fundamental. Empatia é fundamental. Qual é o processo da empatia? É você entender o que o paciente está nesse momento, né? Aí parece que tem uma outra pergunta aqui, vamos lá. E quando o paciente com hipofunção unilateral da Nath está indo super bem e do nada regride? Ótima pergunta, minha amiga. Porque uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, o processo terapêutico não é linear, não é você vai sair de um ponto A e vai terminar no ponto B. Isso não existe. O paciente muitas vezes vai pegar um resfriado, vai piorar. Nossa, e o que mais acontece, né? Ele vai ter algum processo em que vai se estabilizar. O processo de compensação, no primeiro momento, é muito frágil, sabe, Mônica? Então é isso. Então, sem problema nenhum, a gente volta lá, aí o paciente fica assim, mas eu tô regredindo. Não, você vai voltar do ponto que você iniciou e a gente vai recomeçar e vai fazer. É ótimo. Né? Maria Cecília Grego aqui, um beijo. Tô vendo as minhas. Essa sua conduta, ela é muito interessante. De fato, a gente precisa ter esse olhar, né? Não só nessa questão da criatividade, mas também
entender quais foram os processos que ele já foi submetido, né? E tentar buscar isso de alguma forma. Não necessariamente também para descartar completamente, porque de repente tem uma outra forma de utilizar aquele protocolo, aquele processo, né? Mas entender, né, em que ponto aquilo talvez não tenha sido bom para ele, fazer esse exercício, né? Se você está gostando da nossa live, compartilha nos seus stories. Já vi que teve gente que compartilhou aqui, agradeço. É super bacana, dar um print e compartilha no stories aí para mais pessoas poderem se beneficiar desse conteúdo. Cláudia, essa criatividade que você disse, esse olhar, essa empatia, todo esse processo, né, faz com que aumente a adesão ao tratamento, não faz? Ou eu estou enganada? Não, completamente, exatamente. É somente com esse olhar mais criativo, né, esse olhar empático, é que o paciente vai aderir. E uma coisa muito importante, Mônica, é aconselhar sempre, né? Sempre, por isso que eu digo, metade das minhas terapias, do meu tempo terapêutico é conversa, porque eu escuto e eu aconselho. E aí eu vou falando, tudo isso que a gente está falando aqui, o cérebro ruidoso, a neuroplasticidade, o reflexo vestibular, os pacientes saem escolados nisso. Porque compreender, o primeiro ponto de partida para um processo de cura, eu não gosto de falar de cura, porque cura parece que você está prometendo alguma coisa, né? Mas um processo terapêutico bem sucedido é o paciente entender o processo, né? Porque ele entendendo o processo, com o que a gente está trabalhando, ele vai diminuindo a ansiedade. Mais uma vez eu volto a falar, um paciente ansioso, estressado, ele não aprende bem, ele não tem um ganho terapêutico bom como paciente, né? Então, esse é o primeiro ponto, é você mostrar ao paciente o que está acontecendo com ele. Muitas vezes o médico não explica. Eu tive um negócio aqui, eu tive uma labirintite, entre aspas, né? E tal, e vim aqui para fazer reabilitação. Então, orientar em relação a tudo, né? Orientar é fundamental, sabe? Faz com que ele se sinta menos ansioso em relação ao futuro, ao rendimento, né? As possibilidades. A Carla fez um comentário super interessante, entender inclusive hábitos alimentares para sugerir as mudanças, né? Exatamente. Super importante. Esse bate-papo do dia a dia, de cada sessão terapêutica que a gente vai falando. Os hábitos alimentares, o paciente com MNL, então, é fundamental, né? Mas, em geral, a gente espera que o médico até já tenha orientado. O sono, hoje tem estudos muito interessantes linkando a influência do sistema vestibular no sono e vice-versa, né? Do sono no sistema vestibular. Então, paciente que não dorme bem, não descansa o cérebro. O cérebro tá ruidoso, meu filho, tem que dormir. Então, assim, vai lá, fala com seu médico. A gente não pode... E é cíclico, né? Porque a ansiedade também gera distúrbio do sono. O distúrbio do sono gera ansiedade. Isso é cíclico, né? Tem o Michel Lacour, né, que é um super estudioso de compensação vestibular, um francês. Ele diz que o terapeuta de reabilitação, isso é uma frase que todo mundo já está careca de saber, quem faz meu curso eu falo sempre. O terapeuta de reabilitação vestibular, ele tem que ter um quê de terapeuta cognitivo-comportamental. Né? A gente não vai igual o tratamento para zumbido, né? Exatamente. Né? Então você tem que aconselhar, sabe? Você tem que conversar, você tem que diminuir a ansiedade. Você não é psicólogo, mas você pode fazer práticas que vão diminuir. Você faz o atendimento primário, né? Exatamente. Práticas com mindfulness, práticas com respiração, seja o que for, prática de relaxamento. Muito importante, porque você ajuda, né, o cérebro, o sistema nervoso parasimpático a entrar em ação e pronto. Aí o cérebro tá ali, ó, ótimo, né, para aprender, para reorganizar. Né? Um processo em que você usa a neuroplasticidade, mas num cérebro estressado, a pessoa, eu tenho os pacientes que a gente tem que educar, né? Já acorda com o rádio ligado nas notícias de crime. Como que você vai reeducar dessa forma? Né? Então, você tem que... Eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta que eu acho que faz todo sentido com a tua fala e com o momento que a gente está vivendo. Esse período de pandemia não está sendo fácil para ninguém, né? Em vários aspectos.
Primeiro, com relação à saúde, obviamente, todo mundo está preocupado, né? Ansioso, alguns têm parentes aí doentes, enfim, né? A gente está numa condição aí bem complicada. Segundo, por uma questão econômica, financeira, né? Terceiro, por uma questão política. Em quinto, enfim, a qualidade de vida mudou. Tem vários aspectos aí que estão fazendo com que nós tenhamos aí um período muito crítico aí durante essa pandemia, né? E tem aumentado muito o número de pacientes que se queixam de zumbido, se queixam de intolerância a sons, né, hiperacusia, misofonia, e muito provavelmente teve um aumento também de pacientes aí se queixando de distúrbios vestibulares, né? Eu queria saber primeiro, se você realmente observou esse aumento, e segundo, se você tem alguma conduta diferenciada, não só para esses pacientes, mas para esse momento em que nós estamos vivendo, inclusive com relação à necessidade do distanciamento social. É uma boa questão, minha amiga, é uma boa questão. Porque vamos partir pelo distanciamento. Já existe essa questão, né? Você precisa distanciar. A pandemia não acabou. O pessoal acha que aqui no Rio o pessoal sai, vai beber na noite no Leblon. Tá? Aqui em São Paulo tá igual. Mas a pandemia não acabou, né? Eu tive uma pessoa muito próxima da minha família que teve, foi punk, quase morreu, sabe? Assim, então, assim, meu Deus do céu, é difícil. Bom, e aí sim, eu realmente tenho visto, porque eu acho que não existe uma pessoa que tenha ficado zen com tudo isso, né? O nível de ansiedade disparou de todo mundo, né? Eu, inclusive. Uma incerteza, né? Até hoje, né? Incerteza deixa a gente muito ansioso. A incerteza da pandemia, se você vai pegar uma doença ou não, né? Uhum. A incerteza profissional para muita gente, né? O que eu vou fazer da minha vida? Estou desempregada, muita gente perdeu, né? E tal. Então, tempos muito difíceis, mas... e aí eu te digo assim, realmente eu vi um aumento de casos de ansiedade, de zumbido, inclusive, né? Essa tontura perceptual, eu tenho recebido muitos pacientes com tontura perceptual, ou seja, quadro muito ligado com ansiedade. E aí é uma grande questão, né? É uma questão complicada, assim, desafiadora. Por quê? Você tem que treinar, né? Retreinar todo o sistema, e o paciente não pode sair fora de casa. Que é o que eu geralmente eu super indico, assim, ambiente enriquecido. Quanto mais enriquecido, melhor, né? Pensa, para que a gente tem um cérebro, né? Para que a gente tem a cognição, por exemplo? É para responder ao ambiente, né? O cérebro responde ao ambiente e com cognição, então, vai respondendo cada vez mais sofisticadamente. Então, saia de casa, né? Deixa o seu cérebro agir, né? Tá entendendo? Só que agora, nesse momento, eu não posso recomendar isso. Então, as pessoas têm que ficar em casa, tendo que fazer, né? Estou fazendo algumas consultas online, enfim. Complicado, não é? Eu não tenho resposta para isso. Eu não sei se, enfim, alguém está por aqui, né? A Ana Maria está dizendo um aumento de VPPB. Eu também senti um aumento da vertigem posicional, paroxística benigna. Sim, né? Então, a gente tem que encaminhar para quem está trabalhando, para quem está lá no front, né? E, enfim, vamos que vamos. Mas, assim, são questões que daqui a algum tempinho, quando voltarmos à normalidade, espero que sim, a gente vai ter a real dimensão da coisa, eu acho, assim, sabe? No momento que Existem vários estudos aí já, alguns já publicados, outros em andamento. Ontem eu estava assistindo um webinar da Academia Britânica de Zumbido, falando sobre isso, assim, o quanto estão estudando agora as consequências da pandemia, né? Porque você sabe, quer dizer, existem alguns quadros possíveis, né, da doença, mas as consequências, as sequelas dela, né, dessa doença, elas estão começando a ser conhecidas agora, né? E coincidentemente ontem eu estava assistindo uma reportagem, não sei como é que chama, um programa na Globo News. Estava a Preta Gil, né? Tava o Carlinhos de Jesus, eu não sei se você viu isso. Eles dois tiveram, né, a doença. E a Preta Gil falou uma coisa interessante, né? Veio realmente de encontro a isso aqui. Ela falou, olha, eu tô me sentindo bem de tudo, só meu zumbido que não foi embora, né?
Então, a gente vê que realmente é algo que a gente não conhece, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, de fato, a gente tem que se preparar. E eu acho que esse tema, quando você falou da criatividade na elaboração de exercícios, a primeira coisa que eu pensei foi, poxa, que momento oportuno para a gente falar sobre isso, né? Porque mais do que nunca a gente tem que lançar mão realmente da criatividade, não só por conta de todos esses desafios de distanciamento social, da doença em si e tal, mas as próprias sequelas que vão ficar por aí, né? E vai aumentar o número de pessoas, enfim. Infelizmente, isso é provável, né, que isso aconteça, então a gente realmente tem que ficar de olho, né? E aí vem para mim a minha última pergunta, mas tem uma pergunta aqui para você responder. Com relação ao futuro, né? O que você vê em termos de tendência em relação a esses exercícios? Você imagina que a reabilitação vestibular vai seguir outro caminho ou vai continuar como está? Boa pergunta. Eu acho que a gente tem uma tendência, né? Quando a gente pensa em futuro, a gente pensa já em equipamentos sofisticados, né? A realidade virtual, que é muito atrativa, né? Mas eu acho, eu nem dispenso a realidade virtual, apesar de quem me conhece, né? Quem faz curso comigo sabe que eu não é a minha praia, né? Por várias questões. Enfim. Então, Miloca tá... é o gatinho. Então, eu acho o seguinte, tem a questão da... A gente fica tentada a pensar em tecnologia, né? Usar tecnologia para a reabilitação. Ok. Mas, e você que mora lá no interior sei lá, do Acre, sei lá, de qualquer estado brasileiro, mesmo no interior do Rio de Janeiro, e não tem acesso à tecnologia. Como você vai ficar em relação ao futuro? Você vai ficar para trás? De jeito nenhum, né? Então, a gente tem hoje uma trend também, uma tendência, né, a achar que o futuro é equipamento sofisticado, caríssimo. Esses equipamentos são caríssimos. E não, né? Prova disso é que mês passado eu participei de um evento também de uns americanos. Estava presente um brasileiro que trabalha numa empresa de domos de realidade virtual, né? Essa empresa se chama Bertec. E o Fernando é um brasileiro, inclusive. Ele é um cara que mexe com isso, que faz, que cria. E ele falou, eu quase tive um ataque, assim, né? Porque ele falou, a realidade virtual é só um instrumento, você não pode reduzir a terapia à realidade virtual. Pronto, é tudo isso que eu sempre falei, né? Então, na verdade, o que você tem que fazer para o futuro? Eu acho que a gente tem que abrir o leque dos exercícios, nessas miradas, né, de diversas disfunções. Então, assim, propor... Enfim, não estou dizendo criar protocolos, mas, assim, ter uma mentalidade diferente, Mônica, sabe? Uma mentalidade criativa, uma mentalidade em que você inclua uma reabilitação ecológica. O que significa isso? Uma reabilitação baseada no ambiente do paciente, né? Ele no seu ambiente, funcionalmente trabalhando, né? Exercendo suas atividades, no dia a dia, né? Então, a reeducação ecológica hoje é fundamental, sabe? Assim, esse conceito. Porque você sai do protocolo. O protocolo não é ecológico para ele. O protocolo não é funcional para ele, né? Apenas alguns exercícios. Então, para mim, isso é o futuro. O futuro é a criatividade, sabe? Assim, e sempre tem em mente, esse paciente, ele vai ter sempre um input. Você tem que trabalhar com um input que é fundamental para o cérebro, né? Então, assim, você vai compreender melhor o seu paciente, não vai ser tão difícil criar, sabe? Entende o processo. Eu acho que isso é fundamental, né? E é isso, lembrar, para terminar, já estamos terminando, né? E incluir sempre agora não tem mais como não incluir cognição, né? Muitos estudos sobre cognição, sobre os caminhos aí. Não sei se eu falei, mas não falei nada. Mas é isso. Nossa, foi super rica. A nossa live amei. Pena que passou muito rápido, né? Mas a gente ainda tem 5 minutinhos aqui.
Você falou sobre a cognição, né? Como é bacana ouvir isso, porque, sem dúvida alguma, a gente vê até a própria Academia Americana, né, de Audiologia, ela inclui a investigação Minimento, né, por exemplo, e outros protocolos de avaliação em qualquer sessão de reabilitação, né? Então, olha como é importante a gente ter esse olhar um pouco mais abrangente, né? Em breve a gente vai fazer uma live sobre isso aqui. O Davi está perguntando sobre a sequela de zumbido na Covid, né? Se é puramente zumbido, se está associado a uma perda auditiva. Davi, pouco se sabe ainda sobre isso, né? Mas existe uma forte evidência que sim, que está associada a uma perda de audição. Enfim, aí tem que realmente fazer agora uma série de estudos, né? Inclusive, uma das hipóteses é que a própria medicação possa fazer esse tipo de... que possa levar à perda de audição, ao zumbido, enfim, tem que estudar um pouquinho mais isso. Mas existem muitas pessoas que estão com sequela auditiva, né? Seja com relação à perda auditiva, com relação a zumbido e também, provavelmente, alterações vestibulares também. E tem uma pergunta aqui, ó, que eu vou deixar para você responder. Poderia falar sobre a reabilitação em pacientes no pós-cirúrgico neuronoma do acústico? Rapidinho. Em 2 minutos. Em 2 minutos, 5 minutos. Bom, você tem uma cirurgia, né, de neurinoma, de chivanoma, então você não tem mais o input vestibular de um lado, uma entrada sensorial, né? Então, assim, é uma hipofunção praticamente total. Tive algumas possibilidades de trabalhar, né? Sempre tem isso, esses pacientes cruzam os nossos caminhos. Não tem fórmula, mais uma vez, Marisa, não tem fórmula. Você vai tentar adaptar esse reflexo, você vai tentar fazer essa compensação. Vai depender muito se ficou algum resquíciozinho, né? Ou tipo perda total. Mas mesmo com a perda total, tem sempre possibilidade. O cérebro é plástico, o cérebro ele se transforma. É uma lei, né? Isso é muito bom, a nosso favor. Então, é isso, trabalhar com as mãos. Mesmo indivíduos mais idosos, né? Tem o cérebro plástico. Uma menor plasticidade em relação aos mais jovens, mas existe essa plasticidade. Sempre existe, né? Então, assim, é só caminhar direitinho, sem né, muita afobação, porque a gente fica com medo, né? Esse paciente tem Mas é isso, assim, o paciente vai... Agora, é um paciente que você vai ter que trabalhar com as maladaptações, porque é um paciente que vai voltar para você... vai ter muita vertigem pós-cirúrgico, né? Pós-cirurgia. Então, ele vai voltar todo travadinho, coitadinho. Vai voltar todo errado, né? Em termos de... A gente tem que... É isso, liberar a tensão, deixar esse cérebro, né? Fresquinho para a gente poder trabalhar. Concomitantemente com o trabalho, com os reflexos, etc. Né? Você viu quantas pessoas queridas aqui